Imagina você ser uma atriz em ascensão que tem a oportunidade de protagonizar um filme de um dos maiores estúdios de cinema, além de realizar o sonho de viver uma princesa Disney e simplesmente ser rejeitada pelo público. Já faz algum tempo que a Disney tá investindo em live actions de alguns dos seus maiores clássicos. Isso aconteceu com A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladdin, e agora chegou a vez de Branca de Neve ganhar uma nova versão e a atriz Rachel Zegler foi a escolhida para dar vida à personagem. Mas a adaptação da história da princesa já tá cercada por polêmicas mesmo antes do filme estrear. Estreia que, diga-se de passagem, tá bem longe ainda. Fica aqui para entender o porquê de existir essa resistência tão grande com o longa-metragem, e eu já te adianto que não é culpa exclusiva da Rachel. A história vai longe, envolve problemas estruturais, alguns pilares da história da Branca de Neve, e eu vou explicar tudo isso para vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefoverso, o nosso mundinho pop, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, celebridades, divas pop, fofocas e tudo que habita essa minha cabecinha, que é muita coisa, então se prepara pra ter muita coisa aqui. Se inscreve pra fazer parte dessa comunidade, não perder nenhuma fofoca, e se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. Eu sou o Fefo Caires em todos os lugares. Guarda isso que rima e aí não tem erro. Bom, eu já tinha adiantado que a Rachel Zegler não é uma das pessoas mais amadas do universo, mas o que eu ainda não tinha te dito é que a atriz vem recebendo esse hate já faz alguns anos. Pra ser mais exato, tudo começou em 2021, quando foi feito o anúncio de escalação do elenco do novo Branca de Neve. As primeiras críticas que surgiram foram questionando se o plot da história continuaria fazendo sentido nesse live action. Porque na animação, o motivo da Branca de Neve ser envenenada pela Rainha Má é o ciúme que a rainha tem da beleza da Branca de Neve. Só que, no live action, quem vai interpretar a Rainha Má é a Gal Gadot, que é, assim, mundialmente conhecida por ser uma das pessoas mais bonitas que existem. E quando esse anúncio de escalação foi feito, a internet já não tava comprando muito a ideia. Como assim a Gal Gadot vai ter inveja da beleza de alguém? Não faz nem sentido isso. E é claro que aqui a gente precisa ter uma dose de interpretação, porque a beleza da Branca de Neve não é exatamente pelo rosto, pela feição dela. Claro, tem isso também, mas vai além. A Branca de Neve tem essa índole ingênua, doce, pura, um coração muito bom, ela é gentil com todo mundo, então tudo isso faz com que ela seja a pessoa mais linda do reino. Não é exatamente a beleza física, até porque a beleza é uma coisa subjetiva, e isso transparece de um jeito em uma animação e transparece de outro na vida real, quando a gente tem pessoas reais interpretando esses personagens. Porque eu posso achar a Gal Gadot mais bonita que a Rachel Zegler, você pode achar a Rachel, fulano pode achar nenhuma das duas. Então assim, o argumento de que a rainha é mais bonita que a princesa existiria independente do elenco, porque qualquer pessoa poderia achar a rainha mais bonita que a princesa. Fez sentido? Ai, enfim, discussão de beleza, eu estou passando, tá? Deixamos pra lá. Vamos seguir a história porque a polêmica não para por aqui. Outro ponto que foi levado pra discussão é o ponto de que a Rachel Zegler não é branca. E no meio dessa conversa, a atriz, que tem origem latina, chegou a se manifestar no Twitter e escreveu o seguinte: sim, eu sou a Branca de Neve. E não, eu não estou clareando a minha pele para o papel. Só que esse post não pegou nada bem e ela logo excluiu isso. E eu sinceramente não sei o que pensar dessa discussão, porque sempre que a internet reclama que mudaram tal personagem, acabaram com a minha infância, no fundo é só racismo. Por exemplo, o caso da Pequena Sereia. A Ariel ser ruiva, negra, loira, gorda, magra não muda em nada a história, em absolutamente nada. Dá pra você contar a mesma história com pessoa X interpretando a Ariel, ponto. Só que, no caso da Branca de Neve, ela só leva esse nome porque ela tem a pele branca como a neve. Então esse é um caso em que a aparência dela tá 100% vinculada com a história e com o contexto. Mas esse é um caso em que eu prefiro esperar o filme sair, pra ver como eles vão abordar essa história, se eles vão adaptar de algum jeito, se vai ter algum contexto. A gente não sabe como isso vai ser abordado no filme ainda, então eu prefiro esperar pra ver, porque eu não vou ficar na internet atacando a menina, chamando ela de feia, dizer que ela não devia interpretar o filme por causa disso e disso, porque como eu te falei, em muitos, na maioria desses casos, cai na babaquice mesmo, de só reclamar de alguém que você não acha bonito, ou naquele clássico racismo que a gente já conhece.
Tá, mas agora que o buraco começa a ficar mais embaixo. Digamos que a Rachel Zegler não se ajuda muito, porque ela vive se metendo em alguma confusão na internet. No ano passado, ela gravou um vídeo em tom de ironia, declarando alguns tweets que a Britney Spears tinha feito, expondo a relação difícil que ela possuía com a sua irmã, a Jamie Lynn. Óbvio que isso não caiu nada bem, e a Rachel Zegler veio com um papo de quem me conhece sabe o quanto eu amo a Britney, e aí ela se retratou e demonstrou, inclusive, apoio a cantora nesses conflitos de família. Só que não para por aí, porque a Rachel, ela é meio conhecida por ter a boca aberta na internet. Ela fala muita coisa no Twitter, e aí depois ela apaga, e ela dá like numas coisas muito questionáveis, e que às vezes tá comprando briga com outra gente da indústria, e ela tá lá dando like, sendo que a Rachel Zegler é uma atriz que tá começando na carreira agora. O primeiro papel dela foi em West Side Story, de 2021. Então ela tem uma carreira que é muito recente, e ela tem mais tempo de internet do que tempo de Hollywood, então não é muito difícil achar umas pérolas que ela posta no Twitter. E entre essas muitas pérolas que ela solta por ter a boca aberta, ela já deixou claro várias vezes que ela não é uma das maiores fãs de Branca de Neve. Em entrevista, ela já disse que só viu a animação quando era criança, uma única vez, e ela disparou alguns comentários bem ácidos sobre o clássico. De acordo com a Rachel, o filme original é muito machista por girar em torno de uma história de amor em que a princesa é salva pelo príncipe. Inclusive, a atriz já até afirmou que caso fossem cortadas todas as cenas em que o príncipe aparece nessa nova versão, não faria diferença nenhuma no filme. E geralmente quando ela fala sobre animação é em tom de desdém, sempre exaltando que o live action vai superar o clássico em todos os quesitos. Então parece que ela não quer exatamente homenagear um clássico, uma animação que quebrou tantas barreiras e que vive até hoje no imaginário das pessoas. Não é uma homenagem, parece que ela quer fazer uma correção. Ela quer realmente fazer uma coisa melhor. E para isso, ela joga o clássico de 37 na frente do ônibus em toda oportunidade. Ela já fez alguns comentários como: o clássico focava muito nessa história de amor da Branca de Neve com um cara que era literalmente um stalker dela. Bizarro! A nossa Branca de Neve não tá sonhando com amor, ela tá sonhando em ser uma líder. E esse tipo de comentário tem gerado muita discussão, porque ele tem um ponto, ele tem uma viés que a gente consegue entender. Se passou muito tempo desde 37, as histórias de protagonismo feminino que a gente conta hoje mudaram, obviamente. E quando a gente vai falar sobre empoderamento feminino, a gente fala sobre ter mais mulheres em posições de liderança. É uma discussão muito válida. Mas quando a gente fala sobre empoderamento feminino também, a gente fala sobre as mulheres estarem onde elas quiserem. Então o problema não é você sonhar com o amor. Não tem nada de errado em você sonhar em ter um grande amor. Errado seria se isso fosse imposto a você de algum jeito, se você tivesse que obedecer alguma norma, como se a sociedade impusesse que se você não encontrasse o amor, você não seria ninguém na vida. O problema não é exatamente você ser uma pessoa doce, gentil, amorosa, bondosa com todos, que quer encontrar um grande amor e se apaixonar e viver um conto de fadas. Com isso não tem nada de errado. Essa é, inclusive, a essência da Branca de Neve. Ela tem essa pureza, ela tem essa ingenuidade. Esse é um dos traços característicos dela. E a discussão subiu num nível que as pessoas estão se perguntando: mas então você desconstruiu tudo que faz a Branca de Neve ser a Branca de Neve. Por que não faz um outro filme, então, uma outra história de princesa, dá um outro nome, não precisa carregar a história da Branca de Neve, já que você vai reformular tudo e virar a história de ponta cabeça. Ainda nesse ano, no meio da greve de atores e roteiristas de Hollywood, a Rachel Zegler gravou um vídeo dizendo que ela merecia ser paga por cada hora que o longa-metragem fosse assistido nos streamings, porque não era uma tarefa fácil passar 18 horas do dia fantasiada de princesa. E os internautas chegaram a comparar a postura dela com a da Halle Bailey, que fez a Ariel, porque a Halle sempre demonstrou ter ficado muito honrada com a possibilidade de viver uma princesa, de reviver uma história clássica, enquanto a Rachel só fala mal. E toda essa sequência de acontecimentos fez com que a galera criasse uma imagem muito negativa sobre a nova aposta da Disney. Sabe aquele termo que a gente vive falando por aqui, da Pick Me Girl? Eu sou diferente das outras meninas, eu não sou assim.
essa imagem que boa parte do público tem da Rachel. Mas, como eu te disse lá no começo do vídeo, a culpa de ninguém querer assistir esse novo filme da Branca de Neve não é exclusivamente da Rachel. Quem também surgiu fazendo algumas declarações bem polêmicas foi a Gal Gadot. A atriz, que é israelense, participou de um evento em Los Angeles em apoio a Israel e, segurando as lágrimas, ela criticou as pessoas que estão pedindo por um cessar-fogo na Palestina. Ela disse que tá todo mundo pedindo por um cessar-fogo, mas ninguém tá se preocupando com os israelenses que estão sob domínio da Palestina. Foi uma questão muito polêmica, esse vídeo viralizou muito, com a galera dizendo que já não tinha vontade de ver esse filme antes e agora muito menos. E essa não é a primeira vez que a Gal Gadot tem algumas falas bem questionáveis sobre essa situação envolvendo Israel e Palestina, que tá muito delicada e que tá muito complicada. E a gente sabe que o povo palestino tá sofrendo muito com as ofensivas de Israel em resposta àquele ataque terrorista que teve no começo do mês. Enfim, é uma questão que eu não vou me prolongar aqui porque não é o objetivo do vídeo, mas vocês sabem que essa é uma discussão muito complexa. E além disso, a Gal Gadot se nega a chamar os palestinos pelo nome, ela trata eles como os vizinhos de Israel. Enfim, como se já não bastasse todo esse caos que estava instaurado, surgiu uma outra discussão sobre o filme. A forma como os 7 anões seriam retratados. Sabendo que o live action estava sendo produzido, o ator Peter Dinklage, de Game of Thrones, veio a público manifestar sua preocupação de que alguns estereótipos sobre pessoas com nanismo fossem reproduzidos novamente no filme. De acordo com o ator, isso seria lamentável e não faria sentido, já que o longa até agora tinha demonstrado buscar uma pegada mais progressista para a história. E essa é uma questão que também é muito complicada, porque pessoas com nanismo já não se veem muito representadas na mídia. A gente não tem muitas histórias sobre pessoas com nanismo que não caiam no estereótipo dela ser o alívio cômico ou de ser um anão numa história fantasiosa. Atores como o Peter Dinklage, que conseguiu fugir desse estereótipo e interpretar personagens que têm histórias muito mais complexas e que vão além da estatura dele. Atores como ele são raros em Hollywood. Assim, raros pra não dizer que eu não conheço mais ninguém além dele. Então sim, pessoas com nanismo sofrem muito com esse estereótipo, mas ao mesmo tempo, empregar 7 pessoas com nanismo em uma mega produção da Disney pode ser a diferença entre a gente ter mais atores com nanismo em Hollywood ou não. Pode ser Hollywood conhecendo 7 novos rostos, então tem isso também. Enfim, esse comentário do ator pegou a Disney de surpresa, que, com medo do cancelamento, anunciou que substituiria os icônicos 7 anões por criaturas mágicas, o que gerou curiosidade no público. Que criatura mágica vai substituir a história dos 7 anões? Vai ser um unicórnio? Vai ser um elefante de asas? Vai ser uma fada? Acontece que nessa semana a primeira imagem oficial da produção foi divulgada e com isso veio o balde de água fria. As criaturas mágicas, na verdade, eram anões em computação gráfica. Ou seja, me tiraram os anões, me deixando apenas os anões. A diferença é que, em vez de empregar 7 pessoas com nanismo e colocar essas pessoas na mídia e jogar elas pra Hollywood, a Disney fez isso no computador. Enfim, se live actions como Rei Leão, Aladdin ou o próprio A Pequena Sereia, que eu citei agora, já sofreram um hate pesadíssimo, a Branca de Neve tá sofrendo tudo isso e mais. E alguns sinais na internet apontam que não vai ser nenhum caso de hate watching, quando você assiste uma coisa no ódio. Sabe quando você vai assistir só pra falar mal? Parece que a galera não quer fazer nem isso com a Branca de Neve, não vai nem assistir pra falar mal. Antes, o filme tava programado para ser lançado em março de 2024, mas a greve em Hollywood forçou a Disney a adiar a produção. A nova data divulgada para a estreia é dia 23 de maio de 2025. Jogou de março de 2024 para maio de 2025. What? Mais de um ano de adiamento de uma coisa que já estava sendo filmada. Eu acho que a gente pode levantar as anteninhas, porque nesse um ano que eles adicionaram, muita coisa vai mudar. Com certeza vai ter refilmagem, vai ter mudanças na história, mudanças em tudo que você puder imaginar, porque em um ano e alguns meses eles podem fazer muita coisa. Mas para terminar o vídeo, eu queria te dizer que existe uma luz no fim do túnel, nem tudo tá perdido. Porque sim, a Rachel Zegler é uma figura muito polêmica, e se você pesquisar o nome dela no YouTube, vai ter 1 milhão de vídeos xingando ela e chamando ela de tudo que você imaginar. Ela realmente é uma das figuras mais criticadas e atacadas dessa nova geração de artistas e de atores que tem surgido. Assim, tudo que tem o nome dela vai ter centenas de comentários dizendo que não gostam dela. Sim, mas a gatinha
é talentosa, e isso ninguém pode dizer que não. Ela foi muito elogiada pela sua atuação em West Side Story, ela tá no próximo Jogos Vorazes, ela canta muito bem, então o talento a gente sabe que ela vai entregar. Além de que a gente sabe também que a Greta Gerwig tá acreditada no roteiro desse Branca de Neve. Então assim, em Greta Gerwig we trust. Lembra que eu falei isso no primeiro vídeo do canal? Pois é, a gente continua confiando na Greta Gerwig, então eu acho que vai ter um roteiro no mínimo interessante. Mas agora que você já sabe de todas as discussões envolvendo esse filme, eu quero saber de você. Você pretende assistir? Vai ter o seu stream, você vai no cinema conferir esse Branca de Neve, você vai assistir porque você tem muita curiosidade pra ver o que vai sair dali, porque você ama o clássico original, ou você vai fazer o hate watching e você vai assistir pra poder falar mal com propriedade? Deixa aqui nos comentários. Bom, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não fez isso, pra gente crescer com o nosso Fefoverso pelo mundo, e me seguir, Fefocaires, nas redes sociais. Obrigado por estarem comigo esse vídeo inteiro e por terem me aguentado até aqui. Obrigadão, gente. Bye, bye.